Agora a gente fala com a especialista nesse assunto de criança pediátrica, a pediatra e imunologista, a doutora Alessandra Jacobi, para conversar com a gente sobre a vacinação infantil contra a Covid-19. Doutora, um assunto aí que gerou muita polêmica já, se a vacinação de adultos já estava gerando polêmica, imagina a vacinação das crianças. Obrigado por estar aqui com a gente mais uma vez no Mando News. Boa noite para a senhora e já começa então falando da importância e da segurança dessa vacina para as crianças, que é uma vacina específica, pediátrica, né? Boa noite, doutora. Boa noite, Magson. Boa noite a todos. É um assunto realmente muito importante e que a gente tem percebido que está tendo muita confusão, muitas fake news, e isso deixa os pais com muita insegurança na vacinação. E não precisa ter essa insegurança, eu vou explicar para vocês tudinho aqui, tá? É um prazer estar com vocês agora à noite aqui. A primeira coisa que é importante a gente saber é por que a gente tem que vacinar, né? A vacinação serve para quê? A gente já tem um calendário nacional de imunização muito grande e importante, um dos melhores do mundo. E as vacinas, elas funcionam da seguinte maneira. A gente vacina primeiro para diminuir caso de mortes e casos graves, como, por exemplo, a vacina da BCG, que é aquela que fica com a marquinha no braço, e como outras. E nesse caso específico da BCG, a gente não vai ter a proteção da doença. A tuberculose está aí. Então, a vacina, ela serve além dos casos graves e mortes, ela também, em alguns casos, serve para diminuir contaminação e diminuir doença. Mas não são todas que você diminui totalmente em 100% a doença. Isso é normal acontecer com qualquer vacina e com qualquer medicamento. Não existe nada que é 100%. Então, o que é importante a gente ter em mente? Os estudos foram realizados. A vacina não é experimental, então todo medicamento, e a vacina é considerado medicamento, todo medicamento, a hora que ele entra, é aprovado pelo órgão regulador como a Anvisa, ele sai da fase 3 e passa para a fase 4, que a gente chama. Então, qualquer medicamento para dor, anti-inflamatório, antibiótico, todos passaram para a fase 3, colocaram lá na aprovação da Anvisa e a Anvisa liberou, foi para a fase 4. Qualquer medicamento que a gente tome tem efeito colateral. Se você pegar uma bula de um medicamento que a gente dá costumeiramente para criança, para adulto, para febre e dor, você vai ver lá as reações adversas. E normalmente são muito, muito maiores do que qualquer vacina. A vacina é um dos medicamentos mais seguros do mundo. Então, para um evento adverso grave, a vacina, qualquer vacina, a vacina que você toma, por exemplo, para tétano, para febre amarela, a gente considera um evento raro, um caso a cada 50 mil doses, de 40 a 50 mil doses. Então, a vacina específica da Pfizer para as crianças, o caso mais grave que foi visto nos estudos, eu vou explicar um pouquinho deles, foi 12 casos de miocardite leve, que já estão resolvidas e as crianças já estão em casa, sem problema e sem sequela nenhuma, para quase 10 milhões de doses aplicadas. Então, a gente está falando numa proporção de casos raros de vacina comum, 1 a cada 50 mil doses, para 12, para 10 milhões de doses. Então, é um evento raro do raro do raro. E não é tão grave como a anafilaxia, que é um evento mais, que é raro, mas é mais comum do que a miocardite, por exemplo. Tá? Então, assim, as pessoas têm que ter noção e colocar o racional para pensar agora. Se agir com o emocional só, vai confundir e vai ficar na dúvida e com receio e medo de dar vacina. Perfeita explicação aí, mostrando a segurança, então, da vacina
para as crianças, doutora. E ao mesmo tempo que a senhora explica essa questão aí da vacina, já falou da segurança dessa vacina, a senhora também alerta para essa questão de que a vacina para crianças é uma vacina destinada exatamente para o público infantil, diferente da vacina adulta, e é uma questão que os pais têm que ficar atentos na hora de aplicar a vacina, conferir se o frasco é mesmo a vacina da Pfizer, a pediátrica. Isso. A recomendação da Anvisa, quando fez a audiência para a liberação da vacina, foi bem específica e determinante nisso. O que aconteceu de mais efeito adverso nos Estados Unidos, que foi o país que mais aplicou vacinas, foi o erro da imunização de aplicar a dose de adulto em criança. Isso foi o que teve mais de efeito adverso. O restante foi 6% de dor de cabeça, 7% de febre, que são reações adversas comuns que a gente já está acostumado, toda mãe está acostumada a dar uma vacina para criança e ela ter, às vezes, um pouquinho de febre baixa, uma dor de cabeça, uma dor no braço. Isso nós, mães, a gente já está preparado para isso. E isso foi o que aconteceu mais de evento adverso na vacina da Pfizer, nos Estados Unidos, no Canadá, em todos os países que estão aplicando. A vacina, ela é específica, o frasco é específico, então, eu gostaria de pedir para as mães, a hora que for dar a vacina, olhar o frasco, confirmar com a enfermeira, o frasco tem a tampa laranja, então a dose é diferente, é 1/3 da dose do adulto. A dose do adulto tem 30 microgramas de produto, a dose pediátrica são 10 microgramas e com um volume menor, são 0,2 ml. Então, por isso que a vacina com essa quantidade menor consegue ter uma boa imunogenicidade. O que quer dizer isso? Aumenta e produz muito anticorpos e quase não tem evento adverso, por conta dessa quantidade ser menor. Então, isso é muito importante as mães terem essa consciência. É importante vacinar, porque o Brasil não cuidou direito da vacinação das crianças, né? Dos casos de Covid em criança. Nós temos uma mortalidade maior do que nos outros países. Doutora Alessandra, é isso que eu queria aqui abordar com a senhora mesmo, porque às vezes as pessoas acham, né, e as que são contra a vacinação alegam até essa questão de que a doença não atinge crianças, não há gravidade. O presidente chegou a falar que não tinha visto crianças de até 11 anos vítima da Covid, mas infelizmente há casos da doença atingir as crianças e levar a óbito. Sim. Aqui no Brasil, a gente tem uma mortalidade 3 vezes maior do que em outros países, como Estados Unidos e Inglaterra. Por conta de um país ser muito grande, desigual, acesso à saúde, isso tudo influenciou muito. As crianças, elas complicam menos do que os adultos? Sim, complicam menos. Isso a gente sempre falou desde o começo da pandemia e continua valendo. Mas a gente não pode comparar agora, nesse momento, as crianças com os adultos. A gente tem que comparar a criança com as doenças de criança. E comparando isso, percebemos que a Covid foi a doença que mais matou criança nesses últimos 2 anos de pandemia. Doença que agora a gente já tem uma vacina que é para prevenir. Então, a incidência aqui no Brasil, nessa faixa etária, foi de 30,7 casos para cada 100 mil habitantes. Então, além disso, a cada 15 crianças que hospitalizavam, uma foi a óbito, infelizmente. Então, se ela já tinha uma comorbidade, isso ajudava. Mas aqui a gente tem que prestar atenção, porque nas internações, 70% não tinham comorbidades. Então, isso é um dado que a gente tem que ficar atento, porque às vezes as pessoas falam, meu filho não tem comorbidade, ele não tem risco. Corre risco. Os dados aqui do nosso país mostram isso. Então, a cada 15 crianças que hospitalizavam, uma foi a óbito. Então, nós temos aí 308 crianças que faleceram nessa faixa etária, que tiveram síndrome respiratória aguda grave e precisaram hospitalizar. Foram 6.191, isso é dado até 31 de dezembro. Então, são muitas crianças
e famílias que sofreram com uma doença que tem vacina segura, altamente eficaz, com 90,7% de eficácia e super segura. Então, não tem motivo para não vacinar, tá? É uma vacina segura, eficaz e que as nossas crianças merecem isso. E nós, como família, temos o dever de cuidar da saúde das nossas crianças. Com certeza. A Larissa Ferreira está aqui comentando que está assistindo para entender melhor, mas que vai vacinar o filho dela, que estuda na escola Padre Mário, ela vai vacinar com segurança. Tem aqui outras pessoas perguntando a respeito da vacina, comentando também, marcando mais pessoas para assistirem e acompanhar sobre essa explicação. E eu tenho o Paulo Henrique também falando aqui dos efeitos futuros. Quem garante? Tem algum efeito futuro, doutora? Esse é um assunto bem interessante que eu coloquei um vídeo até na minha rede social falando sobre isso. Vacina, qual que é o efeito adverso a longo prazo de vacina? A gente conta por 2 meses, são 8 semanas, tá? Esse é o efeito a longo prazo. E por que isso? Porque vacina é pontual. Você vai lá e dá a vacina, o sistema imunológico reconhece e tem a reação imediata e tardia, no máximo até 2 meses. Depois disso, se você não tem aquele estímulo, por exemplo, o agressor, você não vai ter mais lesões futuras. A vacina não tem condição de dar uma doença lá daqui 10, 15 anos. O que pode mudar o nosso sistema imunológico para dar doenças daqui 10, 15 anos? O que a gente faz todo dia. Então, para você, vamos dar um exemplo. Para você ter diabetes, lógico que tudo depende da nossa genética, mas para você ter diabetes, você vai comer doce num dia ou um dia ou outro, vai dar diabetes? Dificilmente não. Então, a vacina, para ela causar uma doença a longo prazo, ela precisaria de um estímulo quase que diário. E a gente não faz vacina quase que diária. Eu não dou a mesma vacina quase que diária. Então, não tem esse poder de fazer uma manifestação de uma doença a longo prazo. É pontual. E o organismo reconhece aquela proteína, cria os anticorpos e guarda lá na memória dele. Algumas por muito tempo, outras por pouco tempo, como a vacina da gripe. Guarda por pouco tempo, a gente tem que fazer mais reforços. Tá? Então, a vacina, ela não tem nada de diferente, muito elaborada. Os componentes dela são super simples até. É envolto um pouquinho com uma gordura, que tem o polissorbato 80. Então, esse é o único componente que pode dar uma reação alérgica. Então, quem tem alergia a essa composição, esse polissorbato 80, que a gente usa até como laxante em crianças, que é um produto comum, mas algumas pessoas têm reação alérgica. Então, para essas pessoas é contraindicada a vacina ou o médico tem que avaliar antes. E dentro dessa camada de gordura, você tem só a informação genética do vírus com a proteína spike. Então, para aqueles que sempre falam nas fake news que pode mudar, que é terapia gênica, que até a Anvisa já colocou no site que isso não tem essa possibilidade, que pode mudar nosso DNA ou qualquer coisa assim, isso é impossível de acontecer. É impossível, imunologicamente falando, é impossível de acontecer. Você não tem essa capacidade. Se a gente fosse pensar assim, o vírus teria uma capacidade muito maior de mudar, porque ele está lá inteiro, com todas as toxinas dele, disseminando no corpo inteiro e multiplicando milhões de vezes a mais do que a vacina. Então, se a gente fosse pensar desse lado, já compensaria vacinar até, porque você pegar o vírus, iria mudar muito mais, e isso não acontece. Então, não tem isso de mudar DNA, de ter doença no futuro, de ser terapia gênica, isso imunologicamente falando não tem.
E só para finalizar, Madison, para não te cortar muito, as pessoas, às vezes, elas olham para o que um médico fala, outro médico fala. Não é o que eu estou falando aqui, né? Lógico que eu estudei, leio muito todo dia sobre isso. Mas a gente tem que ver o que as sociedades científicas falam. São pessoas que estão há anos trabalhando e mexendo com o Plano Nacional de Imunização. É um plano inteiro que está em jogo. Então, tem que ter, deem ouvidos às sociedades médicas de pediatria, de imunização, de infectologia, de imunologia. Não fiquem dando ouvidos a vídeos específicos de um médico ou outro, tá? Olhem essas referências, essas fontes. Com certeza. E só para colocar mais uma questão aqui, doutor, o assunto é interessante, a gente ficaria horas e horas comentando e falando da importância da vacinação, né? Mas tem uma colocação aqui do Alex Ramos que vai na linha daquilo que é propagado daquelas pessoas que têm o receio ou são contra a vacinação. Que ele diz, fala inclusive que o presidente já abordou algumas vezes. A própria fabricante da vacina e o Ministério da Saúde diz que não é responsável pelas reações da vacina e disseram para procurar um médico para que vacina, ele questiona. E quem tomou 3 doses está com Covid, vai ter que tomar quantas doses para ficar imune desse jeito? A vacina não impede que seja contaminado, já respondo junto com a senhora. Então, o último trabalho que saiu com a variante Ômicron, quem está com 3 doses tem 85% de proteção para casos, para você adquirir a doença. Então, para casos graves, esse número sobe para 95%. Então, o que acontece? Foi o que eu falei no início. A vacina, ela serve para, em alguns casos, tem um efeito até melhor para a doença, mas na maioria das vezes é para diminuir o impacto de doença grave e morte. Com certeza, nós vamos ter ainda aí algumas adequações para as variantes. Mas como nós estávamos e estamos ainda no meio de uma pandemia, não dá para mudar a vacina no meio do caminho, com a onda vindo e subindo para cima da cabeça da gente. Então, com certeza, vão ter outras vacinas, né? Até o Brasil aqui tem feito estudos com uma vacina intranasal que pega todas essas variantes. Então, pessoal, calma, confie nas vacinas. Nós estamos vendo a quantidade de casos, é impossível conviver e você vê que está do seu lado muita gente pegando e você percebe que os casos estão leves. Os adultos têm 4, 5 dias de sintoma no máximo, sintomas leves e pouquíssimos casos que complicam. Lógico que quem não está vacinado está correndo mais risco. E isso inclui as nossas crianças, mesmo elas complicando menos. Então, por isso, a necessidade da vacinação, o número de pessoas contaminadas até o final de fevereiro vai ser gigantesco. E, consequentemente, quanto mais pessoas pegarem, mais casos a gente pode ter de complicação, tanto nos não vacinados, quanto nos vacinados, quanto nas crianças. Então, quanto mais vacina a gente distribuir e fizer, a gente consegue mitigar, diminuir as complicações e as mortes. Doutora, só para não estender mais ainda essa nossa entrevista, muito importante e interessante, mas é questão já deixada aqui também nos comentários, a Thaisa Basílio querendo saber, e aí eu pergunto para a senhora, há uma questão de prioridade desse critério de vacinação agora das crianças pela idade ou crianças com comorbidade? Sim, há um critério. Se aqui as cidades forem seguir o Plano Nacional de Operacionalização das Vacinas, e enrolei a boca, nós vamos primeiro vacinar as crianças com comorbidades e deficiências de 5 a 11 anos.
E aí vai depender da quantidade recebida, se dentro desse grupo de prioridades, de comorbidades, vai ter aquela questão das idades, tá? Mas o primeiro grupo a ser vacinado são com comorbidades, deficientes, indígenas e quilombolas, depois são crianças que moram com pessoas do grupo de risco e, por último, um grupo sem comorbidades. Compreendi. Doutora Alessandra, muito obrigado por a entrevista aqui no Mando News, esses esclarecimentos importantíssimos, e seja sempre bem-vinda para esclarecer as dúvidas, falar sobre a questão de saúde. Obrigado, doutora. Obrigada, boa noite a todos. Confiem nas vacinas, vamos vacinar.